Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres de Deus. Oh, glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, mulher de Deus. Bom dia, mulheres sábias e posicionadas. Glória a Deus. Amadas irmãs do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui para mais um dia, para mais uma live. Mais um tempo precioso na presença de Deus, onde nós seremos ministradas pela palavra de bênção, de fortalecimento, de cuidado do Senhor. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração. Você é uma preciosa do Senhor. Você é amada, você é cuidada pelo Senhor. E é por causa desse cuidado que você está aqui. E eu reconheço o chamado de Deus para a sua vida. Por isso que eu estou aqui para te ativar, para trazer a revelação da palavra do Senhor ao seu coração. Você ativa o meu chamado e eu estou aqui para retribuir também para você. Que o Espírito Santo te traga capacitação, discernimento nesse novo tempo em nome de Jesus. Você é preciosa, glória a Deus. A unção que está sobre você é preciosíssima. Então cuide dessa unção em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta hora, Senhor, em mais esse encontro, Senhor. Essa live que o Senhor tem nos trazido até aqui, a live de número 108. Estamos aqui, Pai Santo, neste Instagram, trazendo a revelação da Tua luz, resplandeça, Senhor, em nossos rostos, em nome de Jesus, e que todas as nações reconheçam que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Você que está vendo a gravação desta live, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que tem chegado em nome de Jesus, você é um instrumento, você é um canal de Deus para resplandecer a luz de Deus em todas as nações. Você é amada, escolhida, separada em nome de Jesus. É você que vai conquistar todas as nações para Cristo, em nome de Jesus Cristo, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre você. O Espírito da sabedoria, o Espírito do conselho, o Espírito do entendimento, o Espírito do discernimento está sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, se apropria desta verdade. Entenda quem você é e se posicione em nome de Jesus. Batemos continência para Ti, Senhor dos Exércitos, declarando que Tu és o nosso Deus. Vai na nossa frente desse campo de batalha, Senhor. Reveste-nos com Tua sabedoria, com o Teu poder, com a Tua unção, Espírito Santo de Deus. Nós declaramos agora, Pai Santo, que nós estamos armadas, meu Senhor, com toda a armadura, uma armadura completa, com as ferramentas do céu. Nós usamos agora, Pai, essas ferramentas, meu Senhor, para afrontar o nosso adversário, trazendo a verdade, Pai, que liberta, que transforma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, protege, Pai, tudo que leva o nosso nome. Em nome de Jesus, libera os Teus anjos para guerrear por nós nesse portal, em nome de Jesus. E que o Senhor vá tocando agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em todas as Tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa unção te alegra, essa unção te conforta, essa unção também te confronta, ela é preciosíssima. Glória a Deus, aleluia. Que essa unção te aqueça, que a unção do Espírito de Deus liberada sobre a sua vida através dessa live, venha te trazer a preciosidade, a revelação que você precisa para o dia de hoje, em nome de Jesus. Vamos juntos alinhados, espíritos ajustados. Olha só que poderoso isso aqui. Nós somos instrumentos, somos canais de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Já vai compartilhando, chamando mais mulheres para estarem nessa live. Glória a Deus. Nós passamos um momento precioso na nossa ministração, na campanha. Nós estamos há 28 dias da nossa campanha de restauração conjugal, oração e libertação, tanto pessoal quanto pelos nossos maridos. E o Senhor tem feito coisas poderosas. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui porque também temos um compromisso com você. Você está aqui porque o Senhor me posicionou, o Senhor me levantou. E eu estou aqui também por você. E eu sei que você entrou aqui para você ouvir mais uma palavra direcionada da parte do Senhor. E eu creio que Ele vai te usar para restaurar nações. A primeira nação que precisa ser restaurada é a sua nação, a Jerusalém. A sua família, a sua vida. Glória a Deus. Receba essa palavra no seu coração. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, todas as verdades da palavra de Deus declaradas através dessa canção
através da palavra que será ministrada, eu declaro sobre a sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Seja sábia, seja posicionada. Você é um instrumento, você é um canal de Deus para trazer luz a todas as nações. Amém, amadas? Nossa live hoje tem como título Fortalecimento do Espírito e da Alma. E a referência bíblica está lá em 3 João. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Terceira epístola universal do apóstolo João. Olha só, o versículo 2 apenas. Eu vou dizer aqui, ó. Vou ler para você, ó. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha, aqui há o desejo para que todas as coisas estejam bem, assim como vá bem a tua alma. Já pegou a chave aqui? Se a sua alma ela não vai bem, se a sua alma ela está ferida, se a sua alma ela está presa, eis aí o porquê das coisas não estar indo bem. Pronto, já posso encerrar a live. Não vou encerrar a live. Vamos aqui para mais um tempo, destrinchando um pouquinho mais sobre o que é que Deus ele quer trazer para nós através desta palavra. Deus hoje nos traz um alinhamento. É um alinhamento profundo, porque nós estamos entrando em uma nova fase, né, do nosso detox espiritual. Logo aí nós estamos avançando para um outro cômodo da casa. Hoje é o penúltimo dia do mês de junho, embora nós já acessamos os portais de um novo mês bíblico e nós já sabemos os ataques. Nós já sabemos nos posicionar. Juntas nós estamos aqui nos posicionando e colocando em prática. Você já sabe. Pastora, eu não sei qual o posicionamento que eu tenho que ter. Claro que tu sabe. Tu sabe que você tem que ter o posicionamento da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. Tu sabe que tem que ter o posicionamento da intercessão, da oração, do jejum. Você sabe sim. Só que você precisa de alguém para te ajudar a colocar em prática aquilo que você já sabe. E dentro daquilo que você sabe, você precisa aprofundar o conhecimento daquilo que talvez você não tenha total domínio, total clareza. É por isso que o Senhor tem me levantado para te trazer esse alinhamento. Então, daqui a 2 dias, né, considerando hoje e amanhã, encerra-se o mês de junho, de acordo com o calendário gregoriano. Então, encerra também o ciclo de lives voltados aqui para o cômodo da casa, que é o banheiro, que nós passamos o mês de junho trazendo mensagens de cura interior, de cura da alma. Vamos parar de falar de cura da alma? Não tem como. A alma é a sua casa. Então, cada cômodo é um compartimento. Então, você precisa de cura em todos os aspectos falando. Você precisa de cura. Você já foi liberta. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Mas a cura, ela vai acontecendo processualmente quando você permite o Senhor mexer nessas feridinhas aí, tá? Então, hoje, nosso foco aqui é falar de fortalecimento espiritual, fortalecimento no espírito e o fortalecimento da sua alma, a cura, a restauração da sua alma. Você já recebeu o mês todo aí palavras de cura, de libertação, e você que está na Masterclass, você que está na campanha de restauração, você sabe que você está vivendo um pouco mais profundo esse processo, e o Senhor está chamando você, inclusive, para você transicionar. E o interessante de tudo aqui é que as coisas que estão acontecendo aqui, amadas, não estão sendo bitoladas por mim, não estão sendo projetadas assim, sabe? Não estão sendo minuciosamente. Há um planejamento, lógico. No início do ano, o que foi que eu fiz? Eu sei que eu tenho uma ideia do detox, então o que foi que eu fiz? Durante o ano, eu já separei. Cada mês vai ter um cômodo e para cada mês eu vou precisar de 30 ou 31 temas para essa live, né? Considerando ali também o mês de fevereiro, que tem menos dias, né? Teve 28 dias. Então, para cada dia, no início do ano, eu sentei e planejei qual o cômodo, quais os temas que eu vou trazer. Pronto. Tema e referência bíblica. Era o que eu tinha. É o que eu tenho aqui de base, para início. Então, o que é que eu faço?
Cada mês eu vou lá, aqui na minha pastinha, no meu computador, eu vou lá na pasta do mês tal. Então eu já sei, o mês tal eu planejei lá no começo do ano que seria tal cômodo, tal área da vida. Então, ao longo do ano, masterclasses, mentorias que estão acontecendo, não planejei essas mentorias. O Senhor foi dando de acordo com a necessidade, a busca das mulheres, né? Os pedidos, o perceber o grupo, a carência do grupo. Isso foi que o Senhor foi trazendo para eu ir fazendo. Mas o planejamento das lives, de tema de lives e dos cômodos, já está tudo projetado. Já está tudo elaborado. E os desafios eu vou lançando de acordo com as temáticas das lives. E por incrível que pareça, o próximo mês, o mês de julho, nós iremos falar sobre casamento. E acabamos de sair, né, de uma masterclass de restauração conjugal. Saímos, né, no contexto, no sentido de, fizemos uma masterclass. A masterclass é uma aula apenas. Mas, depois da masterclass, o que foi que eu trouxe aqui para as mulheres? Uma espécie de discipulado. Eita glória, tô começando a sentir calor aqui, deixa eu tirar esse casaco. Então, eu comecei aqui a trazer, trouxe aqui com vocês 40 dias. 40 dias de ministração, de discipulado, né, relacionado ao casamento. E agora, eu não deixo ninguém para trás, eu não posso, não é eu, é o Espírito Santo, né? Talvez você quis entrar na Masterclass, você não conseguiu, e o Senhor vai te trazer para você um novo nível. E quem já está na Masterclass também vai receber, né? Lógico que as lives não é igual a Masterclass. A Masterclass é algo muito mais profundo, mas, né, o Senhor, por sua misericórdia, vai te trazer para esse lugar. Só que agora, você vai entrar com uma nova visão. Se você veio, acompanhou todas as lives, se você tem seguido até aqui, você tem feito os desafios, você tem avançado nisso, o que é que vai acontecer? Você agora já tem uma nova visão sobre o seu casamento. Nós já fizemos uma jornada de live esse ano pelo casamento, que foi no mês de março. Então nós fizemos essa jornada que, inclusive, para mim, para o meu casamento, foi bênção do céu, onde o Senhor foi me revelando coisas, eu fui tratando coisas. Então, essa agora é o segundo ciclo que nós vamos fazer, né? Porque é uma área extremamente necessária, é uma área que as mulheres pedem bastante socorro. Então, o Senhor está nos proporcionando mais essa oportunidade. Então, a partir do dia 1º de julho, é o cômodo que nós iremos tratar aqui. Mas vamos aqui, porque nós estamos encerrando ciclos, fechando esses ciclos, né? Então vamos falar sobre fortalecimento do espírito e fortalecimento da alma. Por quê? Porque tem que falar disso, pastora, já se ouve isso todo dia. Pois bem, porque muitas vezes nós queremos que vá tudo bem com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa família, com as finanças, com o ministério, com os filhos, quer que vá bem em todos os cômodos da nossa alma. Mas nós ignoramos a palavra, a ideia que diz que o quê? Tudo isso começa dentro de nós. Tudo isso começa dentro de nós. Então, a palavra de Deus diz assim, assim como vai bem a tua alma. Eu quero que você esteja bem em todas as áreas. Assim como também, que o destaque aqui foi, assim como vai bem a tua alma. O que é que a Bíblia diz em Provérbios? Da forma como você vê na sua alma, assim você é. Então, Deus, ele quer que vá bem na sua alma. Se a sua alma não está bem, você não está agradando a Deus. Deus não está satisfeito. Não é Deus que está regendo. Não é Ele que está trabalhando. Porque Ele não traz dor. A bênção de Deus enriquece e com ela não vem dor. Se está vindo dor, ferida, prisão, não vem de Deus. E Deus, Ele vai restaurar. Ele está restaurando a sua alma. E você precisa simplesmente reconhecer que existe uma dor. Não foi Deus que provocou essa dor. Não foi Deus. Deus, ele permite as dores. Até mesmo porque no processo da dor é quando ele mais se revela. Por isso que Deus permite. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você precisa entender que a nossa vida externa só vai florescer quando a nossa alma estiver saudável. Enquanto sua alma não estiver curada, você não vai florescer naquilo que você precisa. Enquanto você não tiver sua alma curada de traumas, de experiências, de situações, de prisões que você viveu, o seu casamento não vai ser pleno. A sua vida profissional não vai ser plena.
não vai ter plenitude. Plenitude só acontece através da cura da alma. E o único que pode te curar é Jesus. É Jesus. Então vamos lá. O chamado aqui é corpo, alma e espírito curados. Entenda que aqui nós estamos falando de dimensões. Porque você já sabe, nós somos seres tricotômicos, seres trinos, como Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ó, a tricotomia de Deus, ela existe para preencher o vazio de cada área da nossa vida, de cada dimensão de nós. Corpo, alma e espírito. O corpo é o quê? É o físico. O corpo é o templo, né? É isso aqui, é o exterior. A alma tá ligado aqui à mente, à psique, tá ligada às vontades, tá ligada às emoções. Então, a alma é o interesse de Deus, você já viu? Assim como vá bem a sua alma. O centro aqui é a alma, você percebe, né? Então, o centro aqui, o foco de Deus é a sua alma. E o espírito? O nosso espírito é aquilo que se conecta com Deus. É o fôlego que nós recebemos de Deus. É a nossa essência de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é espírito. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, a verdade aí é, inclusive, uma das bases do trono de Deus. Justiça e verdade. Entenda isso aqui. Então, o desequilíbrio aqui entre essas áreas, o que é que vai causar? Cansaço, confusão, desânimo, doenças e até mesmo bloqueios espirituais. Doenças físicas representam aqui, vem aqui como o quê? Doenças representam o cansaço, o desequilíbrio da alma. A alma, quando ela não está conectada em espírito ao Espírito Santo de Deus, há dores, há problemas, né? Então, quantas vezes você se sentiu cansada, sem saber por quê? Quantas vezes eu estou cansada, mas não fiz nada. Não fiz nada que me pesasse assim. Ó, aqui já tem um indício. Tem um peso sobre a sua alma. Tem algo sobre a sua alma que talvez você não esteja detectando e o Espírito de Deus está nos trazendo aqui. Por isso, o Espírito Santo está nos trazendo aqui para essa revelação. Por isso que o desafio de hoje é simples. O desafio de hoje é simplesmente você fazer uma oração de alinhamento total. Corpo, alma e espírito. Quando eu falo de corpo, alma e espírito, eu me recordo de uma música, de um louvor que tem na harpa cristã. Espírito, alma e corpo, entrego a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro. Em Cristo, o vivo altar. Ó, desce, fogo santo, do céu vem tu selar. O selo vem do céu. Agora, primeiro é preciso haver um reconhecimento e uma entrega. Sabe aquela oração de entrega? Entregar corpo, alma e espírito. E não é superficial, não é da boca para fora, não é a oração. Ó, oração que é feita da boca para fora é reza, sabe? É uma falácia. Oração, não. Oração, ela vem de dentro para fora. E a oração, ela tem um desejo de mudança, um desejo de entrar em ação. A verdadeira oração. Tem pessoas que oram, que falam, porque orar também é comunicar, é declarar, é falar palavras, ok? Mas quando não há intenção de mudança de comportamento, apenas é ali, sabe? Um ritual que é feito vazio, sem o Espírito Santo para provocar a ação na alma. E aí entra no contexto de quê? Religiosidade. Faz. Ora nas praças, levanta as mãos e diz: Santo e eterno, glorioso Deus, e pererê, mas não vive aquilo que ora. Não vive aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, hoje eu trago esse desafio para você orar do fundo do seu coração. E, gente, você precisa entender, o desafio aqui é porque é intencional, mas essa oração precisa ser estilo de vida. Crente que não tem estilo de vida de oração, de jejum, de consagração, é crente fraco. Está no campo de batalha, está abatido por causa disso, porque não usa a autoridade que Deus te deu, não conhece as ferramentas, não sabe quem é o inimigo, não sabe como atacar e como está sendo atacado para se posicionar. Isso aqui é algo muito sério. Lamentavelmente, muitas
Muitas pessoas, muitas de nós, eu me incluo nisso também, temos conhecimento raso sobre batalha espiritual. Por quê? Não busca conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas nós estamos aqui engatinhando nesse conhecimento para que nós sejamos despertadas, em nome de Jesus. Olha só, sinais de alma fraca e espírito desnutrido. Quando o espírito está desnutrido, a alma fica fraca. A alma, ela vai dar um impulso, ela vai receber um impulso do espírito. Se esse espírito, o seu espírito, se ele estiver bem alimentado naquilo que o seu espírito é alimentado, a sua alma, ela vai ser fortalecida. Se você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, a sua alma vai ser fortalecida pela palavra de Deus. Os nutrientes do seu espírito, que você recebeu do Espírito de Deus, vai ser enviado, compartilhado, entregues à sua alma, e a sua alma, ela vai estar no centro da vontade de Deus, porque está conectado com o seu espírito. Então, como é que você nutre o seu espírito? Ouvindo a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a direção que você vai dar para sua alma, se for escutada, né, o seu espírito estiver conectado ao Espírito de Deus, você ouve. Ouvir é diferente de você escutar. Ouvir é você escutou, internalizei, coloquei em prática. Me movi naquilo que eu escutei. Eu escutei uma direção, ok? Eu ouvi, eu atendi esse passo a passo. Isso aqui é o ouvir a palavra de Deus. É disso que fala. Então, se você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, através de quê? Dos sentidos, dos seus sentidos físicos. Assim como você tem sentidos físicos, você tem sentidos espirituais. Eu já falei para você, nós somos uma alma vivente que temos dois corpos. O corpo natural, que é o corpo físico, e o corpo espiritual. Então, do mesmo jeito que eu alimento o meu corpo físico, eu preciso alimentar o meu corpo espiritual. Se eu alimentar o meu corpo físico com comida estragada, eu já sei qual é a consequência que vai ter. Eu vou passar mal. Se eu alimento o meu corpo espiritual com comida podre, com conteúdos podres, a minha alma vai sofrer a consequência. O meu espírito, ele vai estar desconectado de Deus, e a minha alma que está no meio aqui, sabe? Entre o corpo físico e entre o corpo espiritual, a minha alma está aqui no meio. Essa alma, ela vai receber a influência daquilo que eu recebo do espírito para transferir para o corpo físico, para a ação, para as decisões. É isso que nós precisamos entender. A chave toda, o segredinho está aqui. Então, quando o espírito está desnutrido, a alma, ela é enfraquecida. E o que vai ter de consequência? Né? A inconstância emocional são aqui sinais. Se é inconstante emocionalmente, um dia você está bem, outro dia você está virado no raio da siribrina. Sabe aquele dia que você acordei com as casacas viradas? Tem alguma coisa errada. E isso acontece com constância, vira e mexe. Eu começo o dia alegre, no meio do dia eu tô virada no raio. Tô assim, atribulada. Seu espírito não está bem nutrido. O seu espírito não está dando a nutriência correta para sua alma. Sua alma está desbaratinada, está desgovernada, está fraca. E aí o que vai trazer para o mundo físico? Aquilo que você recebeu na sua alma. Então quais são esses sinais? Inconstância. Feridas que nunca cicatrizam, estou trazendo algumas. É aquela mágoa que nunca fecha, que nunca cicatriza. Você diz que já liberou perdão, mas você continua ali anos e anos e anos com aquela mesma ferida. Anos e anos e anos com o mesmo problema, lidando com o mesmo problema financeiro, com o mesmo problema conjugal, com o mesmo problema emocional, aquela doença que não sai, aquela depressão que não vai embora, aquela ansiedade que não sai, que só piora. Tudo isso é sinal de uma alma fraca, porque não está bem nutrida no espírito. Simplesmente isso. E a palavra de Deus, ela chega hoje como uma espada de dois gumes afiada para fazer a divisão entre a sua alma e o espírito que está contaminando a sua alma, que não é o Espírito Santo de Deus.
Que essa revelação chegue ao seu coração e que você discirna isso em nome de Jesus Cristo. E aí você vai ver outro sinal aqui. O que é que sai da boca? A Bíblia diz que sai da boca aquilo que o coração está cheio. Quando a alma, o coração fala da alma. Quando a alma está ferida, quando o coração está ferido, o que é que vai sair? Palavras negativas, murmuração, reclamação. Então a alma está fraca. Por quê? Porque há falta de apetite espiritual, porque não está tendo alimento espiritual. Então a própria falta de apetite espiritual já é o sinal de que o alimento que está vindo do Espírito não está sendo suficiente para nutrir a sua alma. Então você precisa entender que você precisa comer. Você não sabe quando você está no físico, o apetite, né? Tô sem apetite. O que a gente faz quando a gente tem filho que não está querendo comer direito? Vai e faz o quê? Vai ao médico. E o médico passa o quê? Uma vitamina. Para quê? Para abrir o apetite. Então eu profetizo que esta live hoje está sendo uma vitamina para você. Para poder abrir seu apetite, para você sair daqui e ficar com mais vontade de comer. Agora não é comer desordenadamente, é comer o que sua alma precisa. Aonde? Na palavra. Olha o restaurante aqui, ó. É aqui. A cozinha, a sua cozinha, a panela, tá tudo aqui. Tudo na palavra. Quem não come a palavra de Deus, quem não vive a palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus, é fraca. Por isso que a gente vê muitas pessoas fracas. E muitas pessoas que leem a Bíblia, mas que são fracas. Ler a Bíblia é uma coisa. Viver e colocar em prática é outra. Ler a Bíblia e não entender é a mesma coisa. Qualquer um pode ler. Qualquer um pode ler. Né? Tem os chamados de analfabetos que leem, mas não interpretam. Né? São as multidões aí que vieram apenas sendo copistas. Copiaram e copiam, sabem escrever, até leem, mas não sabem interpretar. E essa é uma estratégia do inimigo, porque não saber interpretar é um bloqueio de conhecimento. É um bloqueio no conhecimento. E a maior estratégia do inimigo é bloquear essa área aqui, e isso aqui é muito visível. A gente vê os ataques que profissionais da educação sofrem. A valorização dos profissionais da educação é à toa? Não é à toa. Tudo tem uma intenção espiritual. Nada é neutro. Abre o olho. É só você discernir isso aí. E aí você vê também sinais de que a alma está completamente ferida, fraca, sem direção. Tristezas inexplicáveis, aquele vazio, sabe? Aquele vazio que você não sabe de onde vem aquilo. Tá bem quando pensar que não, tá no meio da multidão, mas sente um vazio. Há um vazio no coração. Então, tudo isso aqui são sinais de que sua alma está enfraquecida e que você precisa alimentar a sua alma com o alimento certo. E se sua alma está recebendo um alimento podre, ela também vai trazer podridão na revelação dos seus comportamentos. A Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Quais os frutos que você tem dado? Os frutos que você tem dado está revelando a qualidade, o nível de cura da sua alma. Você sabia disso? Aí você diz assim, ó, eu vou esconder essa mágoa aqui para ninguém saber. Ô tolice! Não tem como. O fruto vai aparecer uma hora ou outra. O fruto vai aparecer. Então, não seja tola, nem tão pouco frouxa. A Bíblia diz assim, ó, se você se mostrar frouxa no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Qual é o chamado para você? Qual é o decreto? Seja forte, seja corajosa. Deus está em todo o tempo dizendo na sua palavra, não temas, eu estou contigo. Levanta-te, filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Deus está sempre dizendo, ó, colocando você para cima. Quando você está fraca, você fica ouvindo coisa ali, o inimigo está o tempo todo acusando, falando coisas que você fez, ajudando, trazendo pessoas para poder ajudar você a entrar mais ainda, né? Lá no meio do problema. Ei, Deus está sempre dizendo para você, levanta. Não temas, eu estou contigo. No mundo tereis aflições, mas, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, olhe para mim. Olhe para mim e veja como é que eu faço. Eita glória. Quer ver alguns exemplos aqui de fortalecimento na alma? Fortalecimento almático. O próprio Davi, quando viu que a alma estava doente, ferida, estava atribulada, Davi disse,
Aquieta-te, minha alma. Aquieta-te, porque eu preciso ouvir o meu espírito. Eu preciso ouvir o Espírito de Deus. Uma alma atormentada, uma alma ferida, uma alma atribulada impede você de ouvir o Espírito Santo de Deus. Você sabia disso? Pois bem. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, vai falar aqui um pouco de Davi. Davi, porém, se fortaleceu na presença do Senhor, seu Deus, mesmo perseguido, traído e cansado. Ele foi para a presença. Ele conscientemente estava sabendo, eu tô ferido, tô cansado, minha alma tá daquele jeito, tá triste. Aquieta, eu vou para a presença do Senhor. E o Senhor fortaleceu a alma de Davi. Davi foi fortalecido pelo Senhor, pela força do seu poder. Por quê? Porque ele foi para a presença. Ele sabe, aquilo que eu estou vivendo aqui, eu não vou aceitar, não vou continuar, eu vou me voltar para a presença. Uma alma que quer ser fortalecida, ela vai para a presença de Deus. A Bíblia diz que a alma é o centro das nossas vontades. Então, é na alma, ouvi e a vossa alma viverá. É assim que a palavra de Deus diz. Você está vendo que o foco de Deus é a sua alma, porque é através da sua alma que você toma decisões. É através de uma alma curada ou não curada que as decisões vão vir. Então não tem para onde você correr. Eu não quero mexer nesse trauma. Eu não quero mexer nesse problema. Perdão. Se você não mexer, você vai ficar presa nesse trauma o tempo todo. Se você não se mexer para sair dele. Se você não clamar por socorro. Quem foi que fortaleceu Davi? Foi o Senhor. Então o Senhor não vai te fortalecer se você não quer. Se você não quiser comer. Alguém pode ali te obrigar. Se você trava essa boca, não tem quem faça você comer. E outra, bota na boca. Pode até abrir o portal da boca, mas o portal da garganta você trava, você não engole. Aí você bota para fora. A pessoa obriga, você bota para fora. Olha aí para ver se não é desse jeito. Então, Deus, ele não vai te obrigar a nada. Ele vai te convencer pelo Espírito que a sua alma precisa estar bem. E outra, você fica orando, né? Senhor, me usa. Senhor, me cura. Isso e aquilo outro. E quando Deus ele vai trazendo, no trajeto, Deus vai trazendo as ferramentas que ele quer usar para poder te curar. Você acha ruim? Aí, né? Deus fica dizendo assim, né? Como é que eu vou curar? Mas ele tem as suas estratégias. As estratégias de Deus são sempre as melhores. Ana foi uma mulher que teve um fortalecimento na sua alma. Lá em 1 Samuel capítulo 1, ela chegou para o Senhor em oração. No templo, cheia de angústia, ela orou com lágrimas e ela foi restaurada e a alma dela voltou a ter paz. Qual era o problema de Ana? Não podia ter filho, estava angustiada porque estava sendo vítima de acusação, vítima de comparação. Ela estava se sentindo amargurada. Ela queria dar filhos para o marido dela e o marido inclusive amava muito ela e ela não conseguia dar filhos para ele, o que era uma honra, né? É uma honra, é o fruto do amor. Os filhos são os frutos de um relacionamento. E um casamento, né? Todo casamento quer dar frutos. Os filhos são um dos frutos, né? São uma das formas de frutificar. E Ana, triste, angustiada, porque a bichinha não podia ter filho. E orou ao Senhor com lágrimas. E ela teve a restauração da sua alma, porque ela também estava debaixo de outros requisitos. Porque não é somente pedir, é estar debaixo da bênção do sacerdote. E o sacerdote, ele libera sobre ela a palavra, você vai ter filho. E aquela palavra foi liberada sobre ela. Ela se agarrou àquela palavra e aconteceu. O próprio Jesus, lá no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus estava lá em completa aflição. A aflição era tão grande que as gotas do suor de Jesus eram gotas de sangue. Então, lá no meio daquele pavor, diante daquela situação toda que ele já estava sentindo a morte, ele estava lidando diretamente com a morte. Ele orou intensamente. Para quê? Até que ele fosse fortalecido. Para quê? Para cumprir o propósito. Quando ele estava aparentemente fraco, foi aquele momento que ele mais orou.
E ele passou madrugadas e madrugadas em oração. Levou os seus discípulos para ver. Ali era didático, porque Jesus sabia muito bem que sem o Espírito Santo, os discípulos não poderiam orar. Sem o Espírito Santo, sem a influência do Espírito Santo, nós não conseguimos. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo o nosso mentor em intercessão. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele soluça, ele chora, ele intercede por nós. E como que nós vamos viver sem o Espírito Santo? Como que nós podemos viver sem crer que o Espírito Santo existe? Não podemos, porque o Espírito Santo é ele que intercede por nós. É o Espírito de Jesus que nos faz sentir. Se não é o Espírito de Jesus, é o Espírito do Anticristo. Ou é Jesus ou é o Anticristo. Ou é Cristo ou é o Anticristo. Não tem outra alternativa. Só existe dois caminhos, um ou outro. O que você escolher é aquele que você vai ser alimentado. Se Cristo não é o centro da sua vida, a sua vida pode ser até uma vida religiosa, mas não vai ter intimidade, não vai ter discernimento, não vai ter vivência com o Senhor. Não vai ter vivência da sua essência, a verdadeira essência de filha de Deus. Jesus é o caminho, Cristo é o caminho para te ligar ao Pai. Simples assim. Simples assim. Então Jesus lá no Getsemane, ele sofrendo, antes dele entrar no processo da crucificação, ele já sofria porque os sinais da morte já estavam ali. Então, Jesus sofrendo, ainda assim, ele orou, ele foi fortalecido através da oração, ele se levantou e a alma dele foi fortalecida. Então, você quer ter fortalecimento? Ore. Ah, mas eu estou sentindo tanta dor. Ore a si mesmo. Então, se você escolhe a murmuração, é porque tem um outro espírito aí de murmuração que está influenciando você. E a murmuração não é atributo do Espírito Santo de Deus. Se não é do Espírito Santo de Deus, de quem é? Né? Já pegou aí? Então hoje Deus está chamando você para um tempo de fortalecimento. Olha só, eu desafio você a você ler um salmo. Lê um salmo hoje. Leia, o livro de Salmos é um livro assim poderoso, que é um conjunto de orações. Aí diz assim, eu não sei orar. Leia Salmos. Eu não sei como é que eu oro nas entrelinhas. Às vezes é uma frase somente que está dizendo, você tem que orar assim. Aí você vai pegar aquela frase e você vai investigar, você vai pedir a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai te mostrar como que você deve orar a respeito daquele trono, a respeito daquele ataque maligno que vem a partir de uma frasezinha. Só que a gente lê a Bíblia, né? Por regra. Lê a Bíblia por competição, porque quem leu mais por quem deixou de ler. Não lê as entrelinhas. Lê a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia, mas todo dia está lendo lá corrido. Não está estudando, não está se alimentando, não está buscando o tesouro escondido, a revelação que tem por trás daquilo que você vai ler. Sem o Espírito de Jesus não existe como você ter a revelação da palavra. Você tem a letra, você tem a interpretação, os códigos são interpretados, mas a revelação, a essência, sem o Espírito Santo não tem. Então, por isso que nós temos que fortalecer o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Para você ter uma alma curada, para que a sua alma vá completamente bem, você precisa ter um relacionamento constante com o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus. Simples assim. Então, tem salmos aqui. Salmo 23, Salmo 27, Salmo 42, o Salmo 91... Tem vários salmos. Leia o livro de Salmos. Entenda que o livro de Salmos são ferramentas de batalha espiritual. Você quer aprender sobre batalha espiritual? Estude a vida de Davi, que foi um grande guerreiro, e estude a vida de Paulo, o posicionamento do apóstolo Paulo. Estude o posicionamento do rei Davi, que você vai ter ferramentas poderosas. Leia os livros, as cartas que Paulo escreveu.
Leia a história, né? Conheça a história. Leia livros sobre a história de Paulo, livros sobre a história do rei Davi, as experiências que foram registradas. Leia os livros que falam lá, 1 Samuel, 2 Samuel, que traz a história de Davi. Leia o comportamento, absorva o comportamento. Olhe para o comportamento negativo que ele teve e olhe para o comportamento positivo, para você olhar para o negativo e dizer: eu não quero ser assim. Eu me identifico, mas eu não quero. Eu quero seguir o comportamento positivo, as decisões positivas, porque era o Espírito Santo através da vida dele que estava ali. E olha que era em um tempo em que o Espírito Santo não havia descido com total propriedade, porque a Bíblia diz que o Espírito ele era repartido em pequenas gotas sobre apenas algumas pessoas, sobre reis, profetas, sacerdotes. Era somente sobre essas pessoas que tinham esse chamado, esse ofício. E hoje não. O Espírito de Jesus está sobre todos nós. Houve um dia para a descida. Desceu sobre aqueles 120. Aquele Espírito foi descido, foi trazido para todos. E agora o decreto era: vá por todo mundo, pregue o evangelho, anuncie, vá lá, ó, você vai fazendo, e essa chama foi incendiando o mundo inteiro. E eu cheguei até a Cristo, você chegou até a Cristo, porque alguém recebeu o Espírito, foi através daqueles que estavam lá, daqueles que receberam a direção do Espírito de Jesus Cristo. Então, vamos glorificar a Deus. Como que nós não vamos olhar para os nossos mártires, para os antepassados, né? Como que não vai ter influência? Lógico que tem, tá? Então, seja intencional. Leia pelo menos um salmo. Ore em línguas. Quando você ora em línguas, você edifica o seu espírito. Clame até você sentir um refrigério na sua alma. Quantas vezes, para quem tem o hábito, para quem tem a prática de orar em línguas, o orar em línguas é uma forma que você pratica. Você recebeu o Espírito, você recebeu as línguas. As línguas que você recebeu foi para edificar o seu espírito. Então, ore. Tem vezes que você vai orar e você não tem palavra nenhuma. Comece a orar em línguas. Para você orar em língua, você não precisa sentir. Você não precisa sentir vontade. Lógico que por vezes o Espírito vai te impulsionar. Mas quando você está sem vontade de orar, simplesmente ore em línguas. E de repente você vai ver, ó, que o seu espírito, ele vai se conectando. O espiritual, o natural não vai entender o espiritual. Somente pelo Espírito de Deus, somente desse jeito que a gente entende o espiritual. Então quando você ora em língua, você está trazendo, ó, ali uma ativação no seu espírito. Quantas vezes que eu já comecei sem vontade de orar e começava a orar em língua e de repente eu senti minha alma refrigerada. O refrigério para nossa alma vem. Orar em línguas é algo que precisa ser treinado. Você precisa treinar isso com o Espírito Santo. No secreto, o Espírito Santo ele vai te revelando. Só que se você não busca, se você não jejua, se você não ora, como que você vai ter isso, criatura de Deus? Não tem como. Então, seja intencional para você permanecer em silêncio diante da presença do Senhor. Seja intencional, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Você vai para a oração e fica com uma tagarela que só fala. Às vezes você só tem que calar. O Espírito Santo ele vai ministrando nas mínimas coisas. Às vezes você está no momento da oração, a gente vai para a oração querendo falar, porque acha que orar é falar. Não é só falar. Orar é você falar e é você ouvir, é você discernir. Orar é você ter aquele momento de comunhão, de intimidade. Orar é aquele momento de você entender. Agora é a hora de lançar decreto. Lança decreto. Agora é a hora de mandar o inimigo calar a boca. Eu vou mandar assim, assim, assim. Através de quê? Da palavra. Se você não ora a palavra, você fica confuso. Porque é a palavra que vai cortar, que vai fazer a separação da alma dos espíritos que não vêm de Deus. Então entenda isso aí. Quando você vai orar e às vezes você está sem vontade, você quieta silencia sua mente. E se permita ficar ali em silêncio. Às vezes você vai olhar assim, não tem nada, Deus não está falando nada com você. Aí às vezes você olha para um copo assim com água dentro. Aí Deus começa a revelar e a ministrar no seu coração com isso aqui, um copo transparente, uma água transparente. E o Espírito Santo começa a ministrar em você. E às vezes você quer ouvir a ministração do seu jeito, achando que Deus vai escancarar uma leitura bíblica. E Deus ele está querendo falar no simples, no silêncio. Veja quanto que Salomão, um grande observador, ele observava e registrava. Aí ele olhava
para as formigas. Um rei, gente, parando para olhar a formiga. E ele diz assim, ó, formiga, vai ter com a formiga, preguiçoso. Ó, e aí foi ensinando sobre a administração financeira, na administração da vida, né? Que ali não é só finanças. Ele observava e ele trazia uma administração. O livro de Provérbios é uma gestão da vida. São princípios, são ensinamentos para você fazer gestão da sua vida. Por isso que você tem que gostar de ler Provérbios. Por isso que se você quer gerir sua vida de acordo com a direção do Senhor, leia o livro de Provérbios. Cada livro da Bíblia vai trazer uma direção específica. Batalha espiritual, as cartas as cartas paulinas, né? Lógico que as outras também, mas eu estou falando com maior intenção, porque olhe para o contexto, olhe para quem era Paulo. Paulo era um homem, um guerreiro valente, era um homem instruído. Ele, inclusive, antes de encontrar com Cristo, ele já era carregado de sabedoria. Já falava não sei quantas línguas, já tinha passaporte para caminhar, né? Hoje, se fosse assim, se ele vivesse aqui, nessa fase, nessa era, ele teria passaporte para ir para todos os lugares. Por quê? Por causa da influência dele. Aí a gente não quer investir na influência, não quer investir no conhecimento e depois quer ter vitória nas batalhas. Não tem como, né? Então vamos olhar para esses modelos aí, dentro daquilo que o Espírito Santo tem nos instruído, e vamos avançar, em nome de Jesus Cristo. E anote, foi o que Salomão fez, olhou para a formiga, anotou. Tinha alguém lá anotando, aquilo que era falo pelos reis, tinha o quê? Os escribas. Os escribas, sabe quem são os escribas? Os escribas são aqueles que escrevem. Então você tem que ter essa mania de escrever, né? Mas aí tem uns bloqueios, né? Que, minha letra é feia. Não sei o que, não sei o que. Se liberta disso em nome de Jesus. E hoje o Senhor está nos chamando para fazermos essa limpeza. Estamos finalizando esse processo de limpeza no banheiro, né? O banheiro do cômodo da nossa alma, o banheiro emocional. Então, o banheiro é o lugar onde nós tiramos aquilo que não presta mais, aquilo que está nos intoxicando. Então, Jesus, ele quer fazer o mesmo. Ele está fazendo o mesmo pela nossa alma. Então, você precisa ser intencional. A sujeira existe no seu banheiro. A sujeira sozinha, ela não vai desaparecer. Não vai. Pelo contrário, ela vai, impregnar ali, vai deixar o vaso podre. O mau cheiro vai tomar conta da casa toda. Um banheiro sujo, misericórdia, toma conta da casa toda. Uma alma suja, a alma de uma mulher suja, contamina a casa toda. Pega isso aí. Então, jogue fora as coisas que não prestam. Jogue fora as palavras negativas. Destrua os pensamentos negativos, pensamentos tóxicos. Como? A palavra, não já ensinei? A oração, o jejum, a busca, o conhecimento. Flua na oração. Seja sincera na oração. Flua em uma oração, em um processo de intimidade, de vulnerabilidade diante de Deus. Onde você é clara com Deus, onde você não precisa, diante da presença de Deus, você não precisa colocar nenhuma máscara. Seja vulnerável diante de Deus e deixe que o Espírito Santo lave a sua alma, em nome de Jesus Cristo. Que a sua alma seja realinhada com o Espírito Santo de Deus e que você hoje convide o Senhor para realinhar a sua alma. Ore para que o seu corpo seja completamente consagrado. Aqui a consagração do corpo não é apenas oração. O corpo é ação. Se eu quero um corpo consagrado, eu vou precisar estar conectada com o Espírito Santo. A minha alma precisa entender essa conexão, entender a mensagem que o Espírito Santo falou para o meu espírito, que passou para a minha alma, e a minha alma vai passar a mensagem para o meu corpo. Só que a nossa alma, por vezes, ela não quer. Por causa de quê? Das feridas. Para você esperar esse posicionamento do seu corpo, esperar a sua alma ser completamente curada, tu perece, tu morre. E isso não acontece, porque a alma, ela está querendo os desejos. Ela está querendo ativar os desejos carnais. O corpo, ele vai colocar em ação os desejos da alma. Então a sua alma precisa estar conectada no Senhor. Mas você intencionalmente pode calar e dar direção à sua alma, porque é o Espírito que está te falando na sua consciência. Então o que é que você vai fazer? Consagrar o seu corpo.
Você jejua contra a sua alma. A sua alma não quer passar fome. Ela não quer que você passe fome. A sua alma não quer. A sua alma, ela quer ser mimada. Mas você não vai ficar mimando a sua alma não, porque você já tem consciência de que existe uma batalha espiritual e que o seu posicionamento nessa batalha, as suas decisões vão influenciar. Se você ficar ouvindo o tempo todo a sua alma, você vai ser abatida no meio do combate. Então seja intencional, ore sem estar com vontade, jejue se está com vontade mesmo, vá fazendo isso, dando direções, ó, dizendo, não, o meu corpo ele não quer fazer, ele não quer, seu corpo não quer Deus nunca, seu corpo não quer nada de Deus, nosso corpo quer destruição, porque, ó, de onde ele veio? Da terra, ele quer voltar logo para a terra, ele quer morrer logo, ele não aguenta essa pressão, ele quer tudo. Pare para prestar atenção, se não é. Tudo, o nosso corpo, se não tiver dirigido pelo Espírito Santo de Deus, o nosso corpo quer morrer logo. Como que eu digo isso? É só olhar entre a vontade da nossa alma, entre comer um prato de salada e entre comer uma pizza que a gente sabe que não é saudável. O que é que a gente vai escolher? O que é que o nosso corpo quer escolher? O que é que enche a boca de vontade de comer? É a salada ou é a pizza? Lógico que é a pizza. E a gente, né, vai e come. Então, você tá entendendo? Não tô dizendo que não é para comer pizza. Tô dizendo para você ter domínio próprio, ter fruto do Espírito, autocontrole, autogoverno, para você não deixar o seu corpo descontrolado. E para você trazer o seu corpo para esse alinhamento, você precisa intencionalmente gerar ações para conduzir o seu corpo debaixo da verdade. Porque a nossa vida, quais são as concupiscências da carne? Bebedeira, fornicação, promiscuidade, todo tipo de alimento que sacia os nossos desejos carnais. Então eu preciso ser intencional. Você precisa ser intencional para consagrar o seu corpo, para que a sua alma seja restaurada, o seu espírito fortalecido, somente conectado em Deus. Somente você será plena se você estiver dentro dessa dimensão aqui. Espírito, alma e corpo consagrados e entregues ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, para que você silencie outras vozes, inclusive, né? Concentrar naquilo que você está recebendo. Lembre que o Espírito Santo ele quer você forte. O Espírito Santo ele quer você saudável. O Espírito Santo quer você assim. Deus, ele quer você cheia do Espírito dele. E ele está pronto, ele está derramando do Espírito dele sobre a sua vida, através dessa live, através dessas palavras que você está ouvindo. E tudo começa com decisão. Decisão de alinhar corpo, alma e espírito com Deus, com o céu. Então hoje o Senhor está te visitando no mais secreto da sua alma, para que você avance, porque Deus ele tem um propósito poderoso para a sua vida, e esse propósito só vai poder se cumprir se a sua alma estiver restaurada, se a sua alma estiver bem, que a sua alma esteja bem. Glória a Deus. Vamos orar para finalizar em nome de Jesus. Pai amado e querido, neste tempo, Senhor precioso, que o Senhor tem nos concedido. Aqui, Paizinho, nesse mês onde nós estamos mergulhando na Tua Palavra, a Tua Palavra tem trazido cura para a nossa alma, a Tua Palavra é o remédio para a nossa alma. Nós estamos aqui, Paizinho, em mais uma live. São 180 dias que nós temos caminhado aqui, Senhor, trazendo, meu Deus eterno, esse tempo precioso, Senhor, a revelação da Tua Palavra, o Teu Espírito está trazendo, tudo que está sendo feito aqui, Paizinho. Eu tenho certeza que é o Senhor, porque de mim não poderia vir. Da minha própria vontade, Tu sabes que eu não estaria aqui. Mas aqui estou eu, meu Deus eterno, em Teu nome, como intercessora, Paizinho, por cada mulher que está aqui assistindo essa live, Pai, por cada família, meu Senhor. Deus, eu estou aqui, Paizinho, nesse propósito. E eu peço que o Senhor, Paizinho, venha fazer aquilo que eu não consigo fazer. Que o Senhor venha falar aquilo que eu não consigo falar. Que o Senhor venha trazer a interpretação daquilo que não ficou claro. Que o Teu Espírito venha usar cada palavra
palavra e venha, Senhor, trazer a restauração, a cura, a libertação que cada uma dessas mulheres precisam, Senhor. A tua palavra diz, meu Senhor, que é o desejo do teu coração, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos plenitude, que nós tenhamos prosperidade em todas as dimensões, assim como, Pai, que a nossa alma também vá bem. Foi esta palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia. Então, Pai, nesta hora nós viemos clamar. Cura a nossa alma, completa, Pai, todo o processo que o Senhor já tem iniciado, fortalece o nosso espírito e alinha o nosso corpo com o teu propósito, meu Senhor. Deus, alinha o nosso corpo com o teu propósito, traga-nos clareza sobre qual o teu propósito. Deus, impregna a revelação do teu propósito, meu Senhor. Ó Deus, nós entendemos que o teu propósito é que nós revelemos a Cristo Jesus, que nós sejamos, Senhor, testemunhas de Cristo Jesus. Ó Deus, que nós tenhamos a autoridade, que nós tenhamos a consciência e nós nos posicionemos na autoridade. Porque vai muito mais além de nós sabermos que temos autoridade. É nós fazermos as obras que o Senhor fez. E até mesmo obras maiores, porque o Senhor disse que nós faríamos se nós estivéssemos enraizados em Ti. Meu Deus, nós estamos aqui clamando, meu Senhor Jesus. Cura, fortalece, Senhor, restaura, Pai, a nossa alma, Senhor. Deus, tantas vezes nós vivemos sobrecarregadas, quantas vezes nós estamos confusas, vivendo, Pai, desequilíbrios em áreas da nossa vida, meu Senhor. Nos diversos compartimentos da nossa alma, nós vivemos muitas vezes esses desequilíbrios, e esses desequilíbrios nos enfraquecem. Meu Senhor, hoje, pelo poder da Tua palavra, da Tua presença, nós queremos dizer basta. Nós não queremos mais viver do jeito que estávamos vivendo, porque a Tua palavra nos trouxe, Senhor, um discernimento, uma revelação, uma ativação, para que nós venhamos a alinhar aquilo, Paizinho, que nós ouvimos, alinhando o nosso corpo, espírito e alma, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesta hora eu oro para que toda instabilidade emocional seja confrontada pela Tua palavra, que toda tristeza escondida, que seja iluminada pela Tua luz, que o Senhor coloque focos de luz sobre essa tristeza, meu Deus, para que nós possamos identificar qual é a raiz dessa tristeza, qual é o porquê, aonde foi que começou, qual é, Pai, o espírito maligno que está porventura, Senhor, aprisionando o compartimento da alma desta mulher, e esta mulher, Pai, está entrando em ciclos e ciclos de tristeza, e isso tem feito com que ela entre, Pai, em cativeiros de depressão. Deus, eu oro agora para que toda a opressão espiritual seja destruída agora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. A Tua palavra diz que sem Ti, Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada, e nós entendemos isso. Nós não estamos mais aqui querendo, Senhor, agir, Pai, melhorar, Senhor, mudar e transformar, Senhor, as pessoas nem a nós mesmas a partir da força do nosso próprio braço. Nós estamos aqui reconhecendo que acima de nós há um Senhor. O Teu nome está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, e é a esse nome que nós nos rendemos. É a esse nome que nós nos rendemos para declarar a nossa cura, a nossa restauração, e como autoridade que o Senhor me colocou nesta hora, Pai, eu venho declarar a cura e a restauração e o fortalecimento, Pai, para a alma desta mulher que está aqui comigo junta, crendo, Senhor, em concordância a tudo o que nós estamos aqui Te pedindo. Nós oramos agora, Senhor, nos alinhando contigo. Nós nos alinhamos contigo, Espírito Santo. Nós consagramos o nosso corpo, ó Deus, como templo ao Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós queremos consagrar com exclusividade para Ti. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento sobre aquilo que nós colocamos sobre o nosso corpo. Que o Senhor nos dê discernimento sobre os alimentos, sobre aquilo, Pai Santo, que nós fazemos com o nosso corpo. Que o Senhor nos ensine a termos cuidado com esse templo, porque esse templo é precioso. Esse templo é o que vai revelar as ações do Espírito Santo em nós. Nós consagramos também a nossa alma, para que a nossa alma seja curada, para que a nossa mente seja tratada, para que as nossas emoções sejam restauradas e para que a nossa vontade esteja no centro da Tua vontade, que seja a Tua vontade, não a nossa, meu Senhor. Nós consagramos também o nosso espírito a Ti, para Te adorar em espírito e em verdade, pois a Tua palavra diz que Tu és espírito, e importa que aqueles que dizem que querem Te adorar, que Te
adorem em espírito e em verdade, que não haja contaminação na nossa adoração. Deus, eu oro para que o Senhor venha restaurar, Pai, ó Deus, a nossa intimidade contigo, nos dando discernimento. Meu Deus, aonde houver, Pai, uma alma ferida, meu Senhor, ministra o teu bálsamo agora, Senhor, eu te peço, Pai, por tua misericórdia. Eu intercedo, Deus, aonde houver um coração cansado, traga o refrigério, Espírito Santo, por favor. Nós te pedimos, nós te clamamos, nós intercedemos. Aonde houver um espírito abatido, meu Senhor, sopra a vida nesse espírito, meu Senhor. Sopra, Pai, a tua vida nesse espírito, em nome de Jesus. Hoje, meu Paizinho amado, nós queremos, Pai Santo, beber da tua fonte. Nós escolhemos isso, escolhemos beber da tua fonte. Nós escolhemos nos alimentar da tua palavra. Nós escolhemos orar até sermos tocadas. Nós escolhemos silenciar, ó Deus, silenciar nossa própria voz, silenciar nossa própria mente, silenciar todo o nosso achismo para ouvir a tua voz. Que essa seja a escolha de todos os dias. Nós escolhemos descansar no teu colo como filhas amadas do Senhor. Nós escolhemos, meu Senhor, nós estamos aqui para isso, e que esse seja um dia de renovação, que esse seja um dia de fortalecimento para essas mulheres que chegaram aqui. Meu Deus eterno, que esse lugar, Senhor, esse cômodo da nossa alma, Senhor, seja o lugar de entrega, que seja, Pai, a nossa alma, o lugar onde o Senhor vai trazer limpeza, onde o Senhor vai trazer libertação, onde o Senhor vai trazer alinhamento interior. Deus, traz cura interior sobre as nossas vidas e vai nos ajudando a discernir tudo que nós precisamos viver, Senhor. Que nós venhamos, Pai, te conhecer e aprofundar o nosso conhecimento em Ti, prosseguindo em Te conhecer, como diz a Tua palavra, pois para sermos curadas na nossa alma, nós precisamos Te conhecer, nós precisamos olhar para Ti, Senhor, pois a Tua palavra diz: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e só assim você vai encontrar o descanso para a sua alma. Nós tomamos posse desta palavra. Eu oro aqui, Pai amado, entregando a Ti cada lágrima. Eu peço que cada lágrima, Senhor, seja acolhida por Ti, e que essa lágrima, Senhor, seja devolvida em forma de alegria, em forma de paz. Eu declaro agora, Pai, que somos mulheres, meu Senhor, fortalecidas no Espírito, mulheres, Paizinho, que vivem debaixo do Teu domínio, que frutificam. Os frutos do Espírito estão, Senhor Jesus, sobre nós. Eu quero profetizar e gerar, Pai amado, em nome de Jesus, que ao vivermos com o Teu Espírito, ao vivermos no relacionamento com o Espírito Santo, os nossos frutos vão denunciar de quem que nós servimos, a quem que nós servimos, de onde vêm esses frutos. São os frutos do Espírito: o amor, a paz, a benignidade, a temperança, a bondade, a fé, a mansidão. Todos esses frutos, meu Senhor, são uma revelação do Espírito de Jesus Cristo que habita em nós. Eu oro agora, Pai amado, declarando que nós somos fortalecidas no Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, e nossos corpos são templos vivos. Nós somos filhas curadas, nós somos mulheres prontas para florescer, porque nós ativamos essa verdade. Nós não vivemos mais, meu Senhor, debaixo de condenação nenhuma, porque nós estamos em Cristo Jesus, e se estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque nós somos livres e somos filhas. E se somos filhas, somos herdeiras do trono do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o grande Deus, o Todo-Poderoso, o justo juiz, o eterno, o santo, o poderoso, o majestoso. Nós oramos assim, Paizinho, crendo, e tomamos posse e selamos agora. Eu concordo com cada oração que cada filha tua tem feito aqui, de acordo com a tua verdade, as orações que estiverem de acordo com o teu propósito. Em nome de Jesus, eu oro concordando agora e peço que o Espírito Santo cele todos esses pedidos e apresente-os ao Pai. Em espírito e em verdade nós estamos aqui, mas pedimos que o Espírito Santo interceda por aquilo que nós não conseguimos falar, por aquilo que nós não conseguimos pedir. O Espírito Santo, eu peço que o Espírito Santo faça isso, em nome de Jesus. E assim nós avançamos, finalizamos essa live e entrego a Ti, Pai, esta live de número 180, recebe essa live como oferta viva perante o Teu altar, Senhor.
em nome de Jesus Cristo, que essa live, Senhor, ó Deus, penetre os portais da eternidade e que no tempo, Pai amado, que as mulheres ouvirem, não importa se hoje, se amanhã, se é daqui a tantos anos, não importa, que a tua palavra esteja, Pai Santo, sendo renovada, pois assim a tua palavra diz, que a tua palavra ela se renova a cada dia. Isso é a tua palavra que diz, é a tua boca que diz. O que eu falo é renovado todo santo dia. E o Senhor traz para nós um novo tempo, um novo ciclo pela renovação da tua palavra. Eu oro, Paizinho, para que isso aconteça, em nome de Jesus. E eu peço agora que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor e que o Senhor nos tire desse campo, Pai, de batalha, desse cenário, deste lugar, onde nós entramos para confrontar, onde nós entramos, meu Senhor amado, para atacar. Oramos agora para que o Senhor nos traga, Pai, para fora desse campo de batalha, em total segurança, em nome de Jesus, e que os teus anjos nos cerquem e que tuas mãos poderosas, as tuas asas, ó Deus Altíssimo, El Elyon, que as tuas asas nos tirem para fora deste lugar, em total segurança, e que o Senhor conclua a obra que já foi iniciada, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas. Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus ministre melhor o seu coração. Shalom, shalom.